E agora a gente vai para a parte 3 do nosso processo de reflexão do Descubra-se. Então, lá naquele vídeo anterior, eu contei um pouquinho da minha história para dar uma sinalização, como vocês viram, aquilo que não tinha sido aceito, compreendido dos meus pais, eu acabei reproduzindo, né? E trazer para a consciência exatamente isso. Então eu vou esclarecer agora um pouco sobre como é no universo cosmoanalítico o nosso processo de absorção do mundo lunar e do mundo solar. Sabe aquele signo assim, quando você fala, eu sou de escorpião, eu sou de peixes, eu sou de aquário, de áries, de libra, de capricórnio. Quando você se identifica logo de imediato, esse nós chamamos o signo solar. Isso. O signo solar é o que nos dá a luz para a vida, né? Tanto que é a Terra girando em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol porque é uma das formas de contar o tempo, e a contagem do tempo, ela, quando a Terra volta ao ponto original do nascimento, você aniversaria, eu aniversario. Todos os anos nós aniversariamos quando a Terra volta ao ponto exato em que estava quando você veio ao mundo. Por isso que nós chamamos signo solar. Mas além do signo solar, você também tem o signo lunar e o signo ascendente. O nome disso se chama assinatura astrológica. A nossa assinatura astrológica, ela é uma espécie de tripé para permitir que você tenha caminhos e trazer para a consciência os seus potenciais e as suas ferramentas. Então, quando nós vamos entender um olhar da consciência, nós buscamos o Sol num mapa. Quando nós vamos olhar como essa pessoa reage, nós buscamos a Lua. E quando nós precisamos entender como que ela se apresenta para o mundo, nós identificamos o ascendente. Como na cosmoanálise o processo é de ler realmente grau a grau, e são 360 graus, 10 planetas, 12 signos e milhares de estrelas e pontos arábicos, hoje eu vou me ater apenas à simplicidade dessa trilogia, né, que nas culturas mais antigas de religião, ainda assim elas são mais jovens do que o próprio processo astrológico. E eu vou explicar. Olha só, a astrologia tem mais de 12 mil anos. Você sabia disso? Pois é. A cosmoanálise é um trabalho mais recente que é a organização desse processo, né? Então por que a sua coluna, a teoria, né? Por que a sua coluna ficou reta? Sua coluna ficou reta porque depois de fugir dos predadores, se reproduzir e garantir a alimentação, ou melhor, garantir a alimentação e se reproduzir, e fugir dos predadores, sobrou tempo para observar o céu. E lá na observação do céu, nosso corpo foi se ajeitando até nós atingirmos a condição de sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens. Quer dizer, o igual do saber, né? Onde nós atingimos teoricamente o conhecimento. É muito recente essa história. E essa história, ela foi a grande primeira experiência astrológica do nosso organismo. Que sobrou tempo para olhar para o céu, então nossa coluna foi ficando reta. Ainda não temos como provar por ipsilistre como que isso seja o concreto, mas é a coisa mais cabível para explicar como que quadrúpedes se transformaram em bípedes e nós nos transformamos em bípedes porque sobrou tempo para admirar o céu e receber esse mundo cósmico espiritual que foi ensinando para os nossos sistemas o nosso ciclo natural. Todos os seres viventes, desde os vegetais até todos os animais, têm os seus ciclos viventes. Aliás, para dizer bem sério, até as pedras, porque
é um geólogo, ele consegue mensurar o tempo e a idade de uma pedra, né? Então, a pedra, ela conta da vida, da história do planeta, por exemplo, né? Agora, o humano, para ele restou, além de esse olhar para cima, olhar para o alto e olhar para o grandioso mundo do existir, ele ganhou outros instrumentos nesse processo. Ele foi aprendendo a receber os downloads da vida para que ele pudesse criar novas ferramentas. Então, veja bem, os registros mais antigos de informes sobre a astrologia têm mais de 12 mil anos. A religião mais antiga tem 7 mil anos, né? Nas culturas Vishnu. A condição do conhecimento hebraico tem 5.700 anos, um pouco mais de 5.700 anos. O conhecimento búdico tem 5.000 anos e o conhecimento cristão 2.000 anos, 2.020 anos, né? A tecnologia das religiões, para falar de algumas, aí nós temos as mais recentes, conhecidas no Brasil, como o Candomblé e como a Umbanda, a Quimbanda, que são religiões mais recentes, a gente coloca assim, elas na verdade sempre existiram lá no tempo e nas culturas iorubás dos países africanos, né? E aqui elas se transformaram numa outra história, que é a junção das diversas histórias que existiam na cultura africana e iorubá, e aqui as religiões abraçaram, criaram novas formas e ganharam novos nomes. Mas todas as religiões, elas têm princípios que a gente aprende antes na astrologia. Oh, que coisa incrível! E eu vou explicar por quê. Olha só, são 12 os meses, são 12 os apóstolos, são 7 os dias da semana, são 7 os planetas pessoais. É Pai, Filho e Espírito Santo, é Sol, Lua e Ascendente. Então essas sincronicidades, elas não são coincidências, elas são paralelos da tradução da nossa natureza inconsciente. Para ficar mais claro, consciência é aquilo que eu consigo saber, entender, racionalizar. Inconsciente é aquilo que me impulsiona. Para entender mais, a gente vai, né, entender o funcionamento cerebral, desde a glândula pineal até o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então nós temos uma antena dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, que é a glândula pineal, que dentro dela ela tem uma microlésima partícula de feldspato, e só com microscópio de varredura para identificar. E esse espaço, ele está conectado diretamente com os nossos chakras da cabeça e chakra coroa. Aqui, terceiro olho, né? E o chakra fora. E é isso que nos aciona para a intuição. E o que isso tem a ver com Sol, Lua e Ascendente? O Sol é a nossa consciência. Então, um exemplo simples, um Sol em Libra é uma pessoa que está preocupada com o mundo, com a partilha, com a colaboração. Um Sol em Peixes é um Sol que está compadecido do mundo, que está querendo fazer o mundo sonhar. Um Sol em Áries quer encorajar. Um Sol em Touro quer dar pertencimento. Um Sol em Gêmeos quer dar comunicação. Um Sol em Câncer quer dar a família. Um Sol, sim, quer dar, quer viver, quer inspirar. Um Sol em Leão quer o reconhecimento e reconhecer as coisas da vida. Um Sol em Virgem quer particularizar as coisas para que elas ganhem sentido. Um Sol em Escorpião, como eu já falei de Libra, pulamos para Escorpião, quer transformar aquilo que não está bom. Um Sol em Sagitário quer avançar depois dessa transformação. Um Sol em Capricórnio vai dar o lugar do pódio, do júbilo, da luz, do reconhecimento das coisas que foram feitas. Um Sol em Aquário quer unificar, até chegar então ao sonho pisciano. Isso é o Sol. O Sol ele quer luz, ele é luz, né?
E o Sol, ele doa energia para a Lua. E o que é a Lua? É o nosso inconsciente. Então, onde nós temos a Lua, nós vamos decodificar informes sobre como reagimos inconscientemente. E tudo isso ainda tem uma outra leitura, que é o nosso ascendente, que é o nosso corpo físico e o nosso corpo da persona, que é aquela imagem que a gente vende para o mundo, né? Por exemplo, eu sou Carmen, a astróloga, a filha do padre e da dona Áurea, e sou a irmã do Roger, do Pedro, da Beth, e sou a mãe do Klaus e a companheira do Antônio, e por aí vai. Quando a gente é a amiga da Paula, da Márcia, da Cláudia, do Felipe, da Roberta, do Ângelo, de tantas pessoas que eu amo. E aí, a minha persona é parte disso. A minha persona não é o meu mapa, ela é parte do meu mapa. Parece confuso isso, mas é assim, a persona não é o mapa como um todo, porque o mapa como um todo são muitas casas. Então você tem a casa da persona e a casa da prosperidade, o lugar do reconhecimento da palavra, o lugar da família, o lugar do entendimento do trabalho, o lugar do entendimento dos amigos, o lugar da espiritualidade, o lugar do reconhecimento social e público, o lugar do universo do estrangeiro, dos saberes especializados, o lugar da sexualidade, o lugar do casamento, o lugar do servir, né? O lugar do reconhecimento do ego. O mapa, ele traduz tudo isso. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro você vai identificar qual é o seu Sol, qual é a sua Lua e o seu ascendente. E você não vai ler nada, você só vai identificar. Se você não sabe qual é o seu Sol, a sua Lua, o seu ascendente, escreve pra gente que eu mando um link para você ter ele identificado, tá? E por quê? Para esse processo ser realmente um processo com você, para você fazer isso, não eu, nem João, nem Maria, nem José. Para você ir lá e falar, bom, minha lua então é essa? Ok, eu não sei o que significa, ou eu sei. E você vai começar a acolher o seu inconsciente. O que está no seu inconsciente que te dá sentimentos de alegria? Se você não perguntar, não vem para a consciência, vem para a consciência quando você se permite. As meditações diversas que você está aprendendo vão te ensinar isso, que à medida em que você vai meditando, você vai se conectar mais facilmente com a tua lua, vai se conectar mais facilmente com o teu sol, vai se conectar mais facilmente com o teu ascendente. E o sol, a lua e o ascendente é uma trilogia, um tripé que traz organização para o processo de existir. Isso é importante porque, primeiro e antes de ter o seu mapa traduzido, é muito importante você aprender a se sentir. E esse se sentir, às vezes, são com palavras-chave, com pensamentos. Então, você vai voltar lá para o seu caderno e você vai responder a 3 perguntas, ok? Sabendo ou não sabendo do seu ascendente, sabendo ou não sabendo da sua lua, sabendo ou não sabendo do seu sol. Provavelmente você sabe qual é o seu sol. E aí você vai escrever o que me traz luz, sol e aí você vai escrever uma lista de coisas que te dão iluminação. Por exemplo, para mim, né, me traz muita luz livros, né? Me traz muita luz abajures, né? Me traz muita luz plantas, qualquer planta me traz luz, me dá luz. Isso assim, no mundo das coisas mesmo, você não vai dizer das relações humanas ainda, não é agora. Agora é no objeto, nos objetos inanimados ou no universo à sua volta, com a natureza, com as coisas simples ou sofisticadas, com as coisas elaboradas ou não, com as coisas criadas pela própria natureza ou pela invenção do cérebro humano. Você vai começar a trazer o que te traz luz. Por exemplo, hoje, na atualidade, o celular traz luz para muita gente, além da lanterninha. E aí você vai escrever isso, uma página inteira só sobre o que te traz luz. Você vai colocar lá, só, basta. Próxima folha. A próxima folha você vai colocar o que me traz introspecção, vontade de ir para dentro, vontade de se recolher. E aí você vai escrever.
E aí a terceira, o que faz eu me sentir responsável por mim. A segunda página, essa da lua, é para você se conectar com o que te dá sentimento de introspecção, de vontade de ir para dentro, de ficar quietinho, de ficar quietinha, de se permitir. É simples, é muito simples, mas dá trabalho. É simples, mas dá trabalho. E é legal fazer. Faz assim, com calma, sem celular por perto. Tira esses 10 minutos para você. E aí a terceira folha é a folha do que faz você se reconhecer no mundo, que te dá, é gostoso para você, é muito bom. Tá? Então a lua é para o recolhimento, o sol é para entender o que te traz um sentimento de luz. E o ascendente é o que faz o seu corpo vibrar, basicamente é isso. Tá? E você vai fazer esse exercício, simples assim. Descomplica, porque é um processo. Vai, acompanha todos os vídeos, faz a lição de casa que vai dar super certo. Você vai ter um resultado no final. É legal. São pequenas descobertas, muito simples, mas que fazem muita diferença, ok? Te encontro no próximo vídeo. Enquanto isso, vai fazendo as suas tarefas e se você tiver dúvidas, você pode escrever pra gente que eu vou responder, ok? Um beijo, tudo de bom e muita luz pra você.